A sensação de estar preso num tempo que não anda, que tem esmagado tanta gente. E o pior é quando você não tem como explicar isso para ninguém, porque não parece que tem algo visível fora do lugar. O trabalho está aí, a rotina segue, você até sorri nas fotos, mas dentro tem um sentimento apertado de quem sente que deveria estar mais longe, mais adiantado, mais resolvido. Você segura o celular, abre as redes e vê gente se casando, tendo filho, trocando de carro, viajando. E tudo isso parece esfregar na sua cara a ideia de que você está ficando para trás. E por mais que você tente se convencer de que cada um tem seu tempo, no fundo há um incômodo teimando dentro do peito. E se o seu tempo nunca chegar? E se o que você tanto espera não estiver nem perto de acontecer? É aqui que a confusão começa a fermentar, porque você já acreditou, já fez planos com base no que achava que Deus tinha te prometido. Já abriu mão de coisas, já se calou quando queria explodir, já segurou a onda porque acreditava que valeria a pena. Mas e quando parece que Deus silenciou também? Quando o tempo passa e tudo que você tem é o eco de uma promessa que ainda não se cumpriu? O coração começa a fazer perguntas que doem. Será que eu entendi errado? Será que era só coisa da minha cabeça? Será que Deus está me ignorando? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Você consegue entender o que isso diz? Que o atraso que parece injusto, na verdade, é paciência divina. Não é descaso, é intenção, é cuidado. Só que esse tipo de cuidado a gente só percebe depois. No meio do processo, dói, irrita, cansa, faz a gente repensar tudo. E essa espera que para quem olha de fora parece só tempo passando, para quem sente é uma batalha diária entre confiar e surtar. É difícil quando a gente olha para trás e não sabe mais se está parado ou se só está andando tão devagar que nem percebe. A dúvida entra pela fresta da comparação. E é aí que você começa a querer forçar portas, apressar decisões, se encaixar em qualquer caminho que pareça te tirar do lugar onde você está, só para se sentir andando, só para se sentir como os outros. Mas e se for exatamente aí que mora o erro? E se esse tempo que parece perdido for, na verdade, a fase mais crucial do teu alinhamento com aquilo que Deus ainda vai fazer? E se você se desviar agora e perder o ponto certo da curva que Ele desenhou para você, a espera te testa. Ela coloca na balança o que você diz acreditar e o que você realmente aguenta sustentar. Só que ninguém te conta o quanto isso vai te bagunçar por dentro. Tem dias em que levantar da cama já é demais, em que dizer amém soa quase irônico, em que a única oração possível é um silêncio cansado diante de Deus. E mesmo assim, Ele continua vendo, ouvindo e sustentando. Ainda que você não perceba, o ponto mais tenso disso tudo talvez seja o fato de que a dor da espera é silenciosa. Ninguém vê, ninguém percebe, mas ela vai corroendo, ela vai minando as forças. E quando a gente começa a se acostumar com esse silêncio, é fácil pensar que Deus também se acostumou. Mas e se for exatamente nesse silêncio que Ele estiver te preparando para algo que só pode chegar quando tudo estiver pronto? Inclusive você, fica. Porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que seu coração já não esperava mais ouvir. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Você já reparou como a gente se acostuma com pressa? Como tudo precisa acontecer logo, do nosso jeito, no nosso tempo? A gente olha para o relógio esperando que ele se curve à nossa ansiedade. Mas Deus não trabalha com o nosso tipo de urgência. O tempo dele tem outra lógica, outro ritmo, outro tipo de construção. E mesmo sabendo disso, a gente continua frustrado quando ele não se encaixa nas nossas expectativas. É fácil confiar quando tudo vem rápido.
Quando o sim chega logo, quando a resposta aparece, quando os caminhos se abrem sem muito esforço. Mas quando o tempo se arrasta, quando a resposta não vem, quando tudo parece parado, aí o coração começa a gritar. E não é um grito de raiva, é aquele grito abafado do que a gente guarda, mas que explode por dentro. Muita coisa que você chama de demora é, na verdade, Deus escrevendo os detalhes. É que você não vê. Não faz ideia do tanto que Ele mexe nos bastidores da tua vida para que nada chegue antes da hora e nada fique pela metade. E o problema é que a nossa visão limitada confunde zelo com demora. A gente quer o resultado, Deus quer o processo. A gente quer o fim da dor. Ele quer que a gente entenda o que fazer com ela. Tudo fez formoso em seu tempo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Ele sabe onde dói, sabe quanto você esperou, sabe o que você teve que deixar para trás. E sabe o quanto você ainda tenta sorrir, mesmo sentindo o peito apertado. Não é desatenção, é planejamento. Ele está escrevendo coisas que você ainda não suportaria viver se chegassem agora. Você já parou para pensar nisso? Será que você aguentaria mesmo o que tanto pede se chegasse hoje? Será que já tem estrutura emocional, maturidade, sabedoria para segurar o que diz que quer? E se não for sobre merecer, mas sobre estar pronto para não desperdiçar o que Ele tem? A gente se cansa tentando encaixar Deus no nosso calendário, como se Ele estivesse atrasado com alguma entrega. Mas Deus não é o carteiro que a gente cobra porque não entregou a encomenda no prazo. Ele é o Pai que decide quando é seguro liberar o que você tanto quer. E essa espera, por mais que pareça vazia, tem muito mais acontecendo do que você imagina. Não é sobre ser esquecido, é sobre estar sendo posicionado. Mesmo que tudo pareça igual, tem coisas se movendo, e às vezes esse movimento não é para fora, é dentro. O que muda primeiro é o coração. É onde ele trabalha quando o resto ainda não faz sentido. E se essa espera estiver te ensinando a reconhecer a voz dele? E se o atraso for o único jeito de fazer você desacelerar e escutar o que antes ignorava? E se a oração que você faz for só o começo da resposta que você precisa aprender a esperar? A nossa impaciência nos faz questionar até a fidelidade de Deus, mas Ele não se altera pela nossa pressa. O tempo dele não falha. Ele nunca chegou depois. Ele nunca ficou devendo nada a ninguém. Ele sempre cumpriu no momento exato. Você pode não ver agora, mas há detalhes sendo preparados, pessoas sendo reposicionadas, situações sendo alinhadas. O que hoje parece silêncio, mais tarde vai soar como perfeição. Mas é justamente quando a gente não vê nada mudando que a fé é colocada na prova. E nem sempre essa prova é sobre aguentar a dor. Às vezes é sobre não se desviar, não pular etapas, não largar a mão de Deus quando tudo em você diz para correr. E se você ceder agora, vai perder algo que só está atrasado, porque ainda não está pronto para durar. A gente tem pressa para viver os planos de Deus, mas quase nunca se pergunta se Deus tem pressa para nos entregar aquilo que pedimos. Porque não é só sobre o que Ele quer fazer, mas sobre quem a gente vai ser quando aquilo chegar. E isso muda tudo. O que muita gente chama de atraso é só Deus, aguardando o momento em que o nosso interior esteja limpo o suficiente para não transformar o presente dele em motivo de queda. Porque enquanto algumas coisas ainda moram em você, elas vão contaminar tudo que chegar. Rancores que você normalizou. Orgulhos que você escondeu até de si mesmo, vontades que parecem inocentes, mas que no fundo só servem para inflar o ego. Isso tudo pesa, e Deus vê. Ele vê o que a gente finge que esqueceu. Ele não se impressiona com as nossas justificativas. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Essa espera que te incomoda pode ser, na verdade, um tipo de amor que não grita, mas transforma.
Porque antes de te entregar algo, Deus quer ter certeza de que isso não vai te afastar dele. E isso só é possível quando ele tem acesso aos seus cantos mais escondidos. É fácil dizer que está pronto. Difícil é se permitir ser confrontado por dentro, encarar os lugares que você trancou por medo, por vergonha ou só porque não queria mudar. Mas e se Deus estiver esperando exatamente essa abertura? E se o atraso for só a pausa que Ele está usando para você se enxergar como nunca quis? A gente pede resposta, mas foge do espelho. Pede portas abertas, mas fecha o coração para correção. Quer os planos, mas não quer o processo. Só que Deus não é funcionário do nosso desejo. Ele é pai. E pai cuida até quando o filho não entende. E quando ele cuida, ele confronta, ele puxa, ele mostra, ele incomoda. E esse desconforto pode ser o maior sinal de que ele está perto. Porque quando o céu silencia e o coração aperta, às vezes é só Deus tentando fazer você escutar o que ele já falou, mas você não quis ouvir. Você já pensou na possibilidade de estar atrasando o que espera, porque ainda guarda dentro de si coisas que bloqueiam o que Deus quer liberar? Às vezes é mágoa, às vezes é arrogância, às vezes é apego a algo que Deus já te mandou largar faz tempo. Mas a gente segura, a gente se engana, a gente diz que confia em Deus, mas na prática tenta controlar tudo. E quando o controle está nas nossas mãos, a fé está no banco de trás. Enquanto o centro das suas decisões ainda for você mesmo, tudo que vier corre o risco de virar ídolo. Deus não abençoa concorrente. Ele não divide espaço. O que é dele é inteiro. E para você viver o que ele tem, você precisa estar limpo o suficiente para não usar a promessa como desculpa para alimentar suas próprias vontades. Não é sobre perfeição, é sobre entrega real, sobre parar de maquiar o que sabe que precisa mudar, sobre deixar que ele entre onde você não deixa ninguém. E se for por isso que ainda não chegou? E se esse atraso for a prova de que Deus não está te punindo, mas te preservando de se perder no que tanto pede? É nesse ponto que muita gente desiste. Não porque Deus falhou, mas porque não quis enfrentar o que estava dentro de si. Você vai ser mais um desses? Ou vai dar um passo a mais para dentro, mesmo que isso te exponha para você mesmo? Algumas coisas precisam sair do caminho. E talvez esse caminho ainda seja você. Nem tudo que parece pronto está realmente preparado. Nem toda porta que se abre foi liberada por Deus. Às vezes, o que parece oportunidade é só distração disfarçada. E o mais perigoso é quando a nossa pressa é maior que a nossa percepção. Você olha para frente e sente que já deveria ter alcançado certas coisas, como se estivesse atrasado para algo que todos os outros já viveram. Mas será que o cenário que você tanto quer entrar já foi ajustado por Deus para te receber do jeito certo? Ou será que sua ansiedade está te fazendo correr para um lugar onde ainda não tem estrutura para te sustentar? O que você chama de espera pode ser Deus atrasando os relógios ao redor para impedir que você chegue num lugar onde nada está no ponto certo. Tem coisa que parece boa, mas ainda está crua. Tem gente que parece certa, mas ainda não aprendeu o básico. Tem caminhos que parecem iluminados, mas são só holofotes de distração. Não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Essa promessa revela mais do que proteção espiritual. Ela mostra o cuidado de um Deus que segura o passo quando o ambiente ainda não está pronto para suportar você. Que impede que certas coisas cheguem porque sabe que, se chegassem agora, não te fariam bem. E se aquele relacionamento que você tanto ora para voltar ainda não amadureceu o suficiente para te amar como você precisa?
E se aquele emprego que você idealiza for um peso que te afasta da paz que hoje ainda te resta? E se o lugar que você quer tanto ocupar for neste momento um ambiente tóxico demais para quem está tentando cicatrizar por dentro? A gente tem mania de romantizar tudo que não tem, de colocar um brilho falso em cima de um cenário que só parece bonito de longe. E é aí que Deus, com toda a paciência que a gente não tem, nos segura. E essa contenção dói, irrita, dá vontade de sair quebrando tudo. Mas o que Ele está fazendo, mesmo sem te explicar, é livramento. Quantas vezes você já quis forçar uma porta só porque estava cansado de esperar? E se aquela porta tivesse se aberto, você aguentaria o que tinha do outro lado? Você teria estrutura para lidar com o que hoje só parece resposta, mas na prática poderia ser destruição? Nem sempre o cenário está contra você. Às vezes, ele só não está pronto. Deus vê o que você não vê. Sabe das conversas que você não escuta. Enxerga as intenções que ainda estão sendo escondidas. E por mais que você ache que é injusto, esse atraso pode ser a única coisa te separando de um tombo. Você já pensou que Deus pode estar preparando o terreno antes de te plantar nele? Que Ele está limpando, organizando, afastando o que precisa sair, colocando o que precisa chegar, enquanto você insiste que já é hora de entrar? A espera, nesse caso, não tem nada a ver com você estar atrasado. Tem a ver com tudo ao redor ainda estar bagunçado demais para te receber. E se Ele liberar antes da hora, você corre o risco de chegar e estragar o que poderia durar. Nem sempre é você que precisa mudar. Às vezes, é o ambiente que precisa amadurecer. E quando isso acontece, o tempo parece travar, como se tudo tivesse emperrado. Mas não está parado. Está sendo ajustado, está sendo colocado no ponto. Só que a vontade de sair desse lugar desconfortável é tanta que a gente esquece que tem coisa pior do que esperar. Chegar antes da hora e perder tudo depois. E se o cenário que você tanto espera ainda estiver sendo construído nos detalhes que você não vê? Você estaria disposto a continuar confiando, mesmo sem entender nada? Você passou tanto tempo achando que estava atrasado, quando na verdade Deus estava segurando o tempo por amor a você. Cada silêncio que doeu, cada espera que machucou, cada porta que parecia fechada demais, era só o céu organizando o invisível. Enquanto você chorava por algo que não vinha, Deus estava limpando o caminho para que, quando viesse para ficar. E talvez essa seja a parte mais dura de entender. Nem todo atraso é castigo. Às vezes é proteção. Às vezes é correção. Às vezes é só o cuidado de um pai que conhece a tua estrutura e não vai colocar peso onde ainda tem ferida aberta. Se até aqui você foi capaz de ouvir com o coração aberto, não feche essa porta agora. Há coisas que só Deus consegue acessar. E há dores que só a presença dele consegue consolar. Então fica, não passa por isso sozinho de novo. Não carrega mais um dia de incerteza sem colocar esse peso diante dele. Vamos orar juntos? Vamos falar com quem conhece a parte de você que ninguém mais vê. É com ele que você precisa conversar agora. Senhor, hoje eu paro tudo. Silencio meu coração, deixo de lado as pressas, as exigências, os medos, e só quero falar contigo, não por costume, não porque alguém mandou, mas porque eu realmente não sei mais o que fazer com esse peso que tenho carregado. Eu não entendo teus atrasos, Pai, e confesso, em alguns dias chego a pensar que fui esquecido, que talvez algo em mim esteja errado, que talvez eu esteja pedindo por coisas que não são para mim. Só que aí, mesmo sem ver nada mudando, algo dentro de mim insiste em continuar acreditando. Ainda tem um fio de fé aqui, mesmo fraco, mesmo machucado, ele está vivo. Me ajuda a entender que não é porque algo está demorando que não está sendo preparado. Me dá discernimento para perceber que tua demora não é desatenção, mas cuidado. Que teu silêncio não é ausência, mas estratégia.
que teus ainda não são livramentos disfarçados. Me mostra, Senhor, o que ainda precisa sair de dentro de mim. Que sentimentos estão travando o que o Senhor quer fazer? Que orgulho eu ainda estou segurando com força? Que vontades têm tomado o lugar da tua vontade? Me mostra com clareza e me dá coragem para encarar de frente o que eu preciso largar. Eu sei que nem tudo depende só de mim. E é por isso que eu também te peço, prepara os ambientes, alinha as pessoas, fecha as portas que vão me tirar do teu caminho, mesmo que elas pareçam bonitas. Abre só o que o Senhor sabe que vai me manter firme, inteiro, perto de ti. E se tiver alguma coisa que eu estou chamando de promessa, mas que no fundo é só um desejo meu, então me livra. Mesmo que doa, mesmo que eu chore. Me livra de construir castelos em cima de vontades que não vêm do céu. Mas Deus, se ainda tiver algo do Senhor vindo em minha direção, então, por favor, me sustenta na espera. Me dá força para não desviar. Me dá paz para não tomar decisões pelo impulso. Me ensina a descansar sem me acomodar. Me ensina a esperar sem perder a fé. Fala comigo nessa espera. Mostra que está aqui, não com barulho, não com espetáculo, mas com aquela presença sutil que invade e aquece. Que me lembra que mesmo quando tudo parece parado, tu ainda estás agindo. E se eu tiver que continuar esperando, que seja com a certeza de que estou sendo moldado, que não estou estagnado, mas sendo preparado, que não fui esquecido, mas estou sendo lapidado para receber algo maior do que eu saberia pedir. Termina essa oração, não só ouvindo meu clamor, mas tocando minha alma. Faz comigo o que só o Senhor sabe fazer, colocar paz onde antes só havia urgência, e confiança onde antes morava a dúvida. Em nome de Jesus, eu descanso. Amém. Se você chegou até aqui, eu sei que algo dentro de você foi tocado. Talvez não tenha sido com lágrimas, nem com euforia, mas com aquele tipo de paz que a gente sente quando sabe que foi ouvido de verdade. Agora respira e guarda isso no coração. O tempo de Deus nunca é tardio. Ele é preciso. Ele não chega cedo demais, nem tarde demais. Ele chega quando tudo, inclusive você, está no lugar certo. Se essa mensagem falou contigo, considera se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, também estão tentando entender o que Deus está fazendo no silêncio. E quero te pedir uma coisa. Escreve aqui nos comentários uma frase que represente a tua fé nesse tempo de espera. Pode ser simples, pode ser só: eu confio no tempo de Deus. Mas escreve. Quando você declara, você fortalece não só você, mas quem vai ler também. Ah, e antes de sair, dá uma olhada no comentário fixado. Tem um material que pode te acompanhar semana a semana, trazendo direção, propósito e palavras certas para momentos como esse. Vale a pena ter por perto algo que te lembre, todos os dias, que você não está sozinho. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria para esperar e força para não desistir. A gente se vê no próximo vídeo. Que Ele te sustente até lá.